Bom, pessoal, mais um vídeo aqui do Design Review. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso amigo Anderson Salles aí, ele é bastante conhecido aí no mundo da engenharia, no mundo do BIM, muitas coisas para falar para a gente hoje, né? Já, como diz, já foi meu professor, né? É o Anderson, professor de muita gente, cara. Já foi professor de muita Professor, gente. né? Então, assim, tem bastante conhecimento, vai compartilhar um pouquinho com a gente, né, Rodrigo? Isso. Anderson, a de cara aí, já vamos agradecer aí, cara. Obrigado mesmo, cara, você ter aceitado participar com a gente, né? O Anderson já é amigo nosso aí de bom tempo já. E assim, igual o Ronald está falando aí, realmente o Anderson é um cara que tem um conhecimento muito extenso, né? Tanto que a gente teve dificuldade aqui antes de iniciar aqui, a gente decidir sobre o que falar, sabe? Porque já é uma questão assim, até de ser um cara diferenciado mesmo, sabe? Assim, a gente tem muitos assuntos aí para a gente poder delimitar para poder falar, né? Mas, Anderson, obrigado, cara. Anderson, você quer se apresentar, já falar das suas experiências, né? Isso, eu quero agradecer também o convite de vocês aí. Bem legal esse trabalho de vocês. Eu acho isso muito interessante porque eu também assisto o canal e a gente passa a conhecer algumas pessoas também que a gente não vê, não conhece no mercado, né? E as pessoas são boas aí. E isso é bom tanto para difundir trabalho, difundir pessoas, bem, e quero agradecer também o convite. No caso aqui, o fato de ser especial não é só, não sou só eu, quero também transportar essa parte especial para vocês aí, que legal. E agradeço aí também de vocês terem me convidado. E agradeço os elogios aí também, né? Isso é sempre bom. A gente fica feliz. Ô Anderson, para quem não conhece, né? Eu acho que assim, muita gente conhece aí no mundo da tecnologia voltada à engenharia, né? E eu queria que você explicasse aí um pouquinho sobre o seu começo, né? A gente fala para muita gente aqui no canal sobre às vezes, como começar. Inclusive, a gente gravou um vídeo recentemente aí de qual software começar, qual máquina começar, né? Software, hardware. Então, assim, a gente fala muito para esse público, né? E eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória, fazer um resumo aí do seu início, da sua trajetória profissional aí. Legal. Isso até quando eu vou dar consultoria nas empresas, muita gente me pergunta, né? De onde que você saiu? O que te levou a trabalhar com isso? E engraçado, legal você estar fazendo essa pergunta. Enfim, eu, na verdade, a minha primeira atividade, quando eu comecei a fazer... A minha história é assim, eu vou resumir ela um pouco, mas eu tinha um tio que trabalhava com a parte de estrutura metálica, ele tinha uma oficina de usinagem, né? Ele produzia estrutura metálica, e o grande problema que ele tinha ele conhecia muito de desenho técnico e me pegou, achou que eu tinha desenvoltura para isso, investiu em mim para fazer curso técnico, e eu fui fazer um trabalho quando eu estava fazendo Senai, né, em Divinópolis, e nisso apareceu na Gerdau de Divinópolis uma máquina, uma CNC, né? Isso lá no ano de 98, 99, por aí. E o pessoal, quando eu comecei a fazer o curso do Senai, eu me destaquei, vamos dizer assim, em desenho técnico normal, e eu já tinha esse tino, né, para games, jogos, 3D, sempre eu acho que alguém tem um pouquinho dessas histórias, né? E eu comecei a me envolver bem com a parte de tecnologia, e nisso, quando chegou essas máquinas de CNC na Gerdau, eles tinham que fazer protótipos das peças. Era nada mais do que uma CNC, é uma impressora 3D, porém ela usina a peça, né? E eu comecei a trabalhar com os testes, as peças de teste, fazendo tipo um estágio pelo Senai. E nisso eu produzia as peças em poliuretano, né, o 3D dela, usinava na peça, ela ia para a oficina de teste,
ali ela suportava X horas, era aprovada, enfim. E nisso eu fui evoluindo. Tinha um profissional, um alemão, que fazia a configuração dessa máquina, e tinha que entender um pouquinho de programação, aquilo tudo, e eu fui me envolvendo com isso. Quando eu comecei a lidar muito com isso, eu aprendi, né? O meu pai já trabalhava na parte de projeto, meu pai é um profissional de infraestrutura, já trabalhava há muitos anos. Eu comecei a apresentar para ele as atividades que eu estava fazendo, né? E comecei a modelar em 3D para as empresas de móveis aqui da cidade de Carlos do Cajuru, e desenhava em 3D, fazia manual, mas os trabalhos muito assim, muito cru, né? Muito simplificado, muito 3D mesmo, né? E nisso, quando meu pai começou a ver os trabalhos, ele deu aquele boom da engenharia em 2004, né? Ele comentou com o pessoal da empresa, na época era a Miner Consult, aí a Miner Consult viu alguns dos meus trabalhos, eu imprimi os trabalhos em 3D, o pessoal, nossa, que legal, você já está, você consegue transpor isso para o pessoal e tal. Aí eu fui convidado a trabalhar na Miner Consult. Eles tinham um desafio que era fazer tubulação em 3D lá dentro da empresa, né? Eu até brinco muito isso, falo, olha, apesar do pessoal não saber, mas a tecnologia de 3D, cara, na parte de infraestrutura, isso já estava acontecendo há muito tempo. A parte de BIM, inclusive, só que era oculto, as pessoas não sabiam sobre esse assunto, né? A pessoa que ia fazer um movimento de terra naquela época no software já utilizava o Land, já utilizava o AutoCAD Civil, a galera já usava topografia tridimensional, só que não tinha essa visão, né, do software. E quando cheguei na empresa, eu fui deparando com muitos problemas que a empresa tinha, que era o que eu brinco hoje, eu falo muito sobre isso, que é o tripé da parte de tecnologia da engenharia, né? Que é o profissional que desenvolve o software, o profissional que executa o software e a empresa que vende o software, né? Então, você não conseguia ter um contato, né? Imagine você, um profissional, pedir, eu quero que a linha pegue a tangente de um círculo. Aí você fala isso lá para um cara que desenvolve software. Às vezes ele esqueceu na aula dele lá de segundo grau o que era uma tangente. Então, era muito distante os profissionais, né? Isso, e a comunicação não acontecia. Então, o profissional queria um resultado. Eu vou dar um exemplo. A gente está precisando, lá no ano 2000, eu lembro dessa solicitação, que o pessoal precisava uma ferramenta que espelhava. E já tinha o Mirror, né? Falando isso de AutoCAD. Mas ela espelhava texto. Aí o pessoal, a gente precisa de uma função que não espelha texto. Cara, isso demorou muito tempo para a equipe de desenvolvimento do software entender o que eles queriam, né? Para poder desenvolver a ferramenta. Então, eu fui vendo esses problemas, né? Fui vendo os problemas que as empresas tinham, e como eu estava sendo convidado muito, o que era a moda da época era ser projetista. E todo mundo que eu conhecia, avançando para isso. Eu quero aprender a projetar, porque eu quero ganhar dinheiro e tal. E eu vi uma lacuna. Eu falei, cara, dá para entrar numa área que não é TI, que todo mundo achava que era uma área de TI, que dá para dar suporte para essa galera, né? E nisso eu fui convidado, eu trabalhava na Miner Consult, aí eu entrei na parte de infraestrutura. Foi onde foi a minha primeira área, vamos dizer assim, em Belo Horizonte, com empresas multinacional, retirando a Gerdau, né? Que foi o meu primeiro envolvimento foi com infraestrutura. E eu comecei, como eu já tinha uma pequena visão de linguagem de programação, devido a essa empresa, essa CNC, que é da Gerdau, eu comecei a correr atrás, né, de também ajudar o pessoal da infraestrutura para desenvolver mais ferramentas com Lisp, comecei a aprender o que era Lisp. Isso foi me dando muita base de conhecimento para poder entrar com o pessoal no AutoCAD Civil. E comecei aí a desenvolver muita ferramenta para o AutoCAD Civil, e isso foi evoluindo. Nisso, o José Maximiliano, que também é um profissional muito conhecido do mercado, principalmente para a parte de tubulação, enfim, viu que eu tinha uma facilidade de aprender novos softwares, aprender novas ferramentas, e me convidou para trabalhar na equipe de tubulação. E nisso começou a ter aquelas pequenas disputas, né? O cara da estrutura metálica também, o pessoal da mecânica também começou a querer que eu ajudasse, e nisso eu comecei a virar um profissional meio que configurava software,
desenvolvia aplicações dentro de software e começaram a me colocar com contato com o suporte das empresas de software. Isso eles perceberam uma melhoria. Aí, em 2009, o José Maximiliano, a gente estava aprendendo software que chamava Plant 4D, era um software que estava bombando na época, né? Só que ele não foi para frente, né? E nisso o Max, que a gente apelida ele de Max, né? Ele falou: olha, estuda os softwares aí que a gente vai implantar aqui dentro da empresa, para tubulação especificamente. Aí eu comecei a pesquisar, encontrei um pessoal do Canadá que usava o AutoCAD Plant, comecei a aprender sobre o AutoCAD Plant, aí fiz uma sinergia para a empresa comprar aquelas coisas e tal, e fui ter o primeiro contato com o AutoCAD Plant em 2010, chegando no Brasil, né? Foi a primeira versão. Eu já tive o contato dele em 2009 e 2010, né? Só que ele não tinha no Brasil. E nisso eu fui aprendendo, desenvolvendo, ajudando algumas ferramentas para dentro do software e fui entendendo o porquê que estava tendo essa metodologia de softwares inteligentes para cada disciplina. Foi aí que começou a entrar a parte de BIM, essas coisas. Então, assim, eu comecei a investir por esse motivo, né? De uma necessidade que eu vi, uma percepção que eu tive na indústria que não tinha profissionais de tecnologia, a empresa pagava profissionais de engenharia, mas não pagava, achava que era um cara de TI, era um cara que dava suporte. Enfim, eu comecei a perceber realmente essa necessidade. E foi onde eu fui investindo na minha carreira, a buscar esse tipo de mercado, né? E encontrei isso na engenharia. Não sei, eu fui longo aí, né? Mas... Não. A carreira não é curta, né, Anderson? Então não pode ser muito curto, não. Legal essa que eu peguei desse meado aí de tudo que você falou, que é essa conexão que às vezes né? Às vezes hoje eu ainda sinto falta disso em alguns lugares que a gente trabalha aqui e ali, a gente sente falta realmente dessa conexão desse profissional que da integração, né? O profissional da isso, integração que vai trazer para o projetista integrar com ele, com quem desenvolve softwares em si, né? E aí você acaba fazendo meio que uma tradução, né? Sendo projetista e sendo desenvolvedor ao mesmo tempo, né? E é engraçado, Ronald, você conta desse problema e ele ainda é real até hoje. É uma luta que eu faço. Às vezes eu entro em alguns fóruns ou entro em algumas discussões de empresa e eu percebo ainda essa falta, esse problema. Chegou, tudo é uma moda, né? O 3D virou uma moda, inventaram a parte de dente 3D White, né? Daqui a pouco vai inventar uns chips BIM, né? Então, enfim. Mas uma percepção que eu tenho, eu sempre defendi isso nas empresas e até hoje, às vezes, ainda eu sofro algumas críticas, né? Principalmente desse público que evolui muito para essas metodologias. Eu sempre defendi que toda implantação BIM, que hoje é a moda, né? Vamos dizer assim, o boom não é agora, o boom já aconteceu uns 4, 5 anos atrás, mas ele ainda persiste, que a nova moda agora é projetos em BIM, enfim, vai vir uma outra metodologia, que é o multiverso, que vai desencadear tudo isso também, que eu acredito, mas assim, eu sempre defendi que toda empresa, todo mundo fala do BIM Manage, BIM Manage, BIM Manage, BIM Manage, isso é formação de curso superior, pós, que é BIM Manage, mas ninguém fala no BIM Master. E quando eu usei esse termo, há muito tempo atrás, o pessoal, não existe isso, eu nunca vi falar isso, o que é isso, para que serve isso? E é um problema hoje que tem nas empresas, principalmente nesse universo BIM. É onde eu falo, o BIM Manager, ele deveria ser tratado muito mais como um gerente, mas ele não é um profissional especialista de controlar o banco de dados e customizar esse banco de dados. Ele seria muito mais um profissional que vai tratar comercialmente com o cliente, com a empresa, daquilo que vai ser entregue. Ele vai gerenciar esse modelo, ou seja, ele vai operar esse modelo para poder tramitar entre a projetista e o cliente a obra, né? Garantindo as informações. Mas quem vai configurar isso? Quem vai falar qual software que vai conversar com o X, Y, Z? Quem vai pegar o banco de dados? Quem vai transformar uma linguagem em outra? É onde eu defendo muito que tem que ter esse profissional, que eu titulo ele como BIM Master.
que as empresas hoje não respeitam, e o grande problema que elas estão tendo hoje de não entregar um produto é a falta desse perfil, entendeu? É interessante porque quando a gente fala em BIM, a gente entende que tudo que é BIM é voltado diretamente à tecnologia, né? Então, pelo que eu estou compreendendo, assim, o BIM Manager é um cara também que tem que conhecer bastante de projeto, né? Ele tem que conhecer da parte gerencial mesmo, de projeto e gerencial. O BIM Manager, no caso, né? Ou seja, às vezes nem vai ser exatamente o BIM Manager que vai estar tão voltado para a tecnologia. No caso, seria mais o BIM Master, que pegaria mais essa parte de software, essa parte de integrar. Sim, igual eu participei agora há pouco tempo, só completando essa fala sua, Rodrigo, que ela é muito importante, que uma demanda que está tendo o Brasil ainda para EPCM, ele não tem tantos avanços assim, que tenha casos reais concluídos, tá? Talvez até retire um pouco a minha fala, o Brasil, eu acredito que ele é até respeitado, o pessoal até acredita muito no potencial brasileiro. Só interromper, Anderson, no caso assim, por questão de ser leigo mesmo, esse termo, né, o IPCM, você comentou, sim. É porque só queria que você falasse para a gente a definição. Ok. Ou só explicar o que é, porque assim, tanto como eu não conhecia, né, desse tema antes, e eu creio que pode ter mais pessoas que a gente aqui pode ser que não conheça. É só dar uma introdução para a gente do que seria. Claro, porque eu abreviei, que a gente está muito acostumado, viciado nos assuntos de projetos. Eu também leigo. Geralmente as empresas que a gente mais atua, né, são que a gente chama as empresas de EPC, são empresas de projeto, elas não constroem a obra, né? Então o termo EPCM, o M seria manufacturing, que é desde da sua concepção do projeto até construir, montar o equipamento e gerenciar o equipamento pós-obra. Né? Então vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo de EPCM que acontece em estradas, rodovias. Eu construí uma rodovia, fui lá, coloquei uma placa de sinalização, ou um radar, ou enfim, um dispositivo lá. A minha fase de projeto, eu vou colocar, especificar que aquela placa tem 1 metro, que o material dela vai gastar X para a compra, quem monta essa placa, e tem essa pós-montagem, ou seja, é o gerenciamento dessa placa. Qual vida útil ela tem, se ela de fato está atendendo. Isso também você pode replicar isso para uma bomba, um equipamento, um britador, ou seja, na fase de projeto você consegue prever até a manutenção desse equipamento. Ou seja, vou tentar fazer um breve resumo para você entender esse ciclo, fechando o melhor dos mundos do universo BIM. Porque às vezes a gente isola muito a fase de projetos em BIM, que eu pego uma biblioteca, eu pego um equipamento mecânico, tá? Eu coloco nesse equipamento mecânico que ele tem uma potência X, eu coloco os dados dele, né? E quando eu insiro ele no projeto, uma vez que eu vou lá na planta 2D desse projeto, ou na lista, enfim, o que for, quando eu clico nele, ele me identifica qual equipamento que ele é, qual tag que ele tem. Aí você vai além dessas configurações. Vamos dizer o seguinte, um exemplo. Esse equipamento está dizendo que ele tem uma potência X, que ele tem um diâmetro de 14 polegadas de conexão nele e ele bombeia água. Então, se você chegar na fase de projeto, que são a inteligência artificial do software, conectar uma tubulação que é de PVC de 2 polegadas, ele vai dar um erro e não vai aceitar. Então, isso, pessoal, tem muita gente que se isola que o BIM está até essa fase, né? Mas você vai além disso. E o que seria o além disso? Quando você finaliza o seu projeto e você quer extrair uma lista de materiais, ele vai... E tem ainda o pessoal que se limita a esse resultado, 3D atrelado a banco de dados. Só que esse banco de dados ele pode ir muito além. E o que é esse além? Esse equipamento mecânico ele pode ter uma codificação que lá na fase da construção dele ele vai ter um QR Code que o profissional, para dar manutenção nesse equipamento, ele nunca deu manutenção, ele pode chegar, por exemplo, com um óculos de realidade aumentada, ele bate o QR Code e ali vai rolar um manual para ele, ou um instrutivo em realidade aumentada mostrando como que é a manutenção,
qual é a empresa que vende esse equipamento, qual o telefone, contato dela, enfim, então assim, em tempo real, né? você pode, justamente, então, você pode ir além, né, e fora isso, Rodrigo, você vai por Não. muitas fases, o que a gente chama aí da fase 3D do BIM, 4D, 5D, né? Então, o pessoal meio que deu um título para isso aí, mas para mim é muita firula, mas, enfim, é uma base para seguir uma concepção. Que o Uhum. pessoal fala que 4D é a fase de montagem, ou seja, é, é, eu não monto um equipamento numa hidrelétrica se eu não tiver a ponte rolante montada primeiro. Então, na fase de projeto, você consegue estudar isso no cronograma atrelado ao seu modelo 3D, né, que Uhum. ele vai fazer uma simulação para você. Olha, eu preciso descer um equipamento, mas já construíram a laje e agora eu tenho que quebrar a laje. Então, isso você consegue diminuir os impactos do projeto. Então, quando eu citei PCM, né, que às vezes é muito comum a gente citar as empresas que a gente conhece de projetos, a maioria do que a gente conhece, principalmente na fase de mineração aqui de Belo Horizonte, de Minas, são tudo, a maioria são EPC, não estou falando, né? E quando a empresa se vende EPCM, geralmente são essas empresas tipo Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Alzenco, eu não tenho certeza, mas não são empresas que são EPCM aqui no Brasil, às vezes, tá? Mas fora são. A SNC também é uma empresa que ela é EPCM, mas eu não sei se ela atua como EPCM aqui no Brasil especificamente.